Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre alguma coisa da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu queria ler para você um único versículo que está no livro do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, palavras do Senhor Jesus, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você prestou atenção nas palavras de Jesus, no conselho que ele passou, na orientação que ele deu? Vou repetir mais uma vez, versículo 39 do capítulo 5 do Evangelho de João. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu queria, nessa oportunidade, meditar com você qual a sua relação com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu sei que a maioria das pessoas tem na sua casa, entre as suas coisas, tem um exemplar da Bíblia. Alguns têm mais de um exemplar, Bíblias de estudo, né? Porque a palavra de Deus é que nos ensina os caminhos da salvação, como Jesus disse. Só que há pessoas que têm a Bíblia como um livro poético para ler alguns salmos, né? Gostam de ler as promessas de Deus, mas isso é importante, é claro que é bom durante o dia, pela manhã, quando você acorda, ou à noite antes de você dormir, abrir a sua Bíblia, ler alguns versículos. Tem pessoas que leem um capítulo, há pessoas que se propõem ao começo de um ano novo ler a Bíblia inteira, e faz muito bem. Mas Jesus disse assim, ele não disse para fazer uma leitura superficial, mas ele recomendou dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos esclarece, a Bíblia é a palavra de Deus que expõe todo o plano da salvação. Todo o plano da redenção do ser humano está registrado, revelado na Bíblia Sagrada. Mas há uma necessidade de nós lermos não somente alguns versículos, não somente alguns capítulos que nós gostamos, algum texto que nos parece agradáveis aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Mas Jesus disse assim: examinai as Escrituras. Examinar é consultar de uma forma mais criteriosa, é estudar, é conhecer, se bem que você sabe que há organizações religiosas que recomendam que não se leia a Bíblia, que não se estude a Bíblia. Mas a Bíblia é para ser estudada. Jesus diz assim: examinai as Escrituras. Examinar é comparar, é conferir, é estudar, é verificar, é descobrir coisas que o Espírito Santo pode nos revelar através do estudo das Escrituras. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você, eu lendo hoje a palavra de Deus, meditando, fazendo as minhas meditações durante o dia. Eu me detive nesse versículo, nessas palavras do Senhor Jesus, entre outras tão maravilhosas. Me chamou a atenção que ele nos exorta, ele nos orienta, ele nos diz: examinai. Examinar é uma coisa mais detalhada, é uma coisa mais estudada, é uma coisa mais criteriosa. Nós temos que comparar versículos, passagens bíblicas, entendermos algumas coisas, porque o Espírito Santo quer nos revelar palavra de Deus, orientações de Deus, revelações do Senhor para o nosso coração, para o fortalecimento da nossa fé. E a palavra de Deus é um tesouro precioso. Ainda há poucos dias atrás eu falei sobre isso. Um tesouro chamado Bíblia, né?
porque a Bíblia é um tesouro, porque é a palavra de Deus. É a regra de nossa conduta e fé, porque é a palavra de Deus. Então nós precisamos procurar não somente ler alguns versículos por dia, não somente de vez em quando ler alguns salmos, mas fazermos um estudo, termos mais dedicação, mais profundidade nas Escrituras. Porque Jesus disse assim: porque vós julgais, cuidais ter nelas, nas Escrituras, nas palavras da Bíblia, a vida eterna. Porque ela nos orienta, ela nos indica o caminho, o plano da salvação. Tudo que Deus preparou para a salvação da nossa alma está revelado, orientado, escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso que nós podemos cuidar, ter nelas, nessas palavras, nesses ensinamentos bíblicos, a vida eterna. E Jesus concluiu dizendo, e são elas, o que? As palavras da Bíblia, as palavras de vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, a leitura, o estudo, a análise profunda da palavra de Deus nos fortalecem para uma vida espiritual, nos dão força, fortalecimento espiritual para crescermos na graça. E só quem pode nos revelar os segredos, os mistérios bíblicos, as revelações da palavra de Deus é o próprio Deus. É Ele quem nos revela. Ninguém entende a Bíblia simples ou meramente por estudar fisicamente, materialmente, mentalmente, pela sua inteligência, pelo nosso raciocínio, pela nossa lógica. Não. Quando Deus, o Senhor, acompanha os nossos passos, quando você se dedica a conhecer a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, é o próprio Senhor Deus quem abre o nosso entendimento para compreender, para entender as Escrituras. Cada palavra, cada doutrina, cada ensinamento, o Espírito Santo trabalhará em cima daquilo que nós estamos fazendo, estudando, examinando as Escrituras, aprendendo, querendo aprender cada vez mais. Então, isso é o que eu queria compartilhar com você nesse dia, de deixar esse conselho que não é meu, é um conselho de Jesus. Examinai as Escrituras, porque talvez você mesmo que é leitor da Palavra de Deus há muitos anos, você que tem um exemplar ou vários exemplares da Bíblia na sua casa, talvez não faça esses exames, esses estudos, essas meditações, essa busca de encontrar nas palavras bíblicas, nos ensinamentos, nas doutrinas, nas profecias, fortalecimento para a sua fé. Então, gostaria de deixar para você essa palavra, nessa oportunidade, esse versículo repetindo palavras do Senhor Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, testifica a respeito de Jesus Cristo. Então, vamos nos dedicarmos mais a estudarmos a palavra de Deus, a entendermos a palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos restritos aos ensinamentos que os pastores, seu pastor, seus líderes, seus professores de escola dominical, ministram os ensinamentos, os conhecimentos bíblicos. Mas não adianta você somente ouvir, nós precisamos ler, examinar, conferir, confrontar, estudar texto e contexto, porque o texto sem o contexto serve para pretexto. Então vamos estudar a Bíblia, vamos dedicar mais tempo a examinarmos as Escrituras, porque essa foi a orientação do Senhor Jesus, e isso é que eu quero compartilhar nesse momento com você. E agora nós vamos orar mais uma vez, porque aprendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que devemos orar. Os próprios discípulos perguntaram a Jesus, disseram a Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a eles a oração do Pai Nosso, que até hoje nós oramos, apresentamos diante de Deus as palavras da oração modelo que Jesus nos ensinou. A Bíblia tem muitas coisas mais para nos ensinar. Os ensinamentos de Jesus são detalhados,
são maravilhosos e podem fortalecer a nossa vida. Então agora, se você puder, feche os teus olhos onde você estiver e vamos orar. Eu quero orar por você, pelo seu lar, pela sua família, por toda a situação que você esteja passando nessa oportunidade. Em nome de Jesus, oremos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti agora, com cada irmão e irmã conhecido, familiar, amigos, aqueles que nos acompanham nessa oração através desse canal do YouTube, Senhor. Nós não sabemos o que acontece com cada pessoa, mas sabemos que sempre tem gente passando por problemas, dificuldades, lutas, momentos de enfermidades, situações difíceis, e eu sei que Tu tens todo o poder nas Tuas mãos para mudar qualquer situação. Senhor, visita agora em nome do Senhor Jesus, eu te peço, aquele que está aflito, angustiado, triste, preocupado, Senhor, passando por alguma situação difícil. Senhor, visita aquele que está enfermo, doente, com falta de saúde, acamado, sob tratamento médico, às vésperas de uma cirurgia. Senhor, eu sei que Tu tens poder para resolver qualquer coisa. Em nome de Jesus, repreende a enfermidade, opera um milagre nesta vida, por esta família, por este lar. Dá a Tua bênção, porque eu oro, porque eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que tudo concorra para a honra, glória, louvor e adoração do Teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.